nossa outra atividade de hoje, que é na quinta-feira, já começando a rotina, para vocês ir já retomando o hábito de produzir texto, porque vocês do primeiro ano têm que estar craques na produção de texto. Então, vocês vão nós vamos começar a produção de texto hoje. Vocês vão precisar daquele material que vocês receberam em junho, com aquelas tirinhas, tá bom? A tia vai gravar o mais simples possível, só para você relembrar o que é que tem que ter uma produção de texto. Nós já sabemos que produzir um texto é bem fácil. Você vai olhar para a imagem, vai pensar, dizer o que é que está acontecendo e escrever. Precisa de algumas regrinhas, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que caprichar bastante para mim ficar craque, para mim ir para o segundo ano, ó, nota 10 na produção de texto. Então, nós já sabemos que a história, para vocês aqui do primeiro aninho, tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Ou seja, o início da história, o meio e o fim. Esse quadro aqui você já conhece, a tia sempre usa eles. São palavras que vocês podem usar para iniciar cada pedacinho da história, para o texto de vocês ficar uma coisa bonita, ter ligação, não ficar uma coisa assim solta. Então, você pode usar essas palavras aqui no início. Quando for para o outro pedacinho, usa essas. Então, de repente, quando. E no fim, no último parágrafo, você pode usar foi então, por fim, finalmente. Vocês já conhecem esse quadro aqui, só para vocês relembrar. Então, aqui, a nossa imagem de hoje é essa aqui, a produção de texto número 10, ó. Estão vendo? Essa aqui. Aqui eu tenho 3 figurinhas, tá certo? Vocês vão cortar ela, pode pintar, colar no caderno meia pauta e fazer o texto lá no lado que tem as linhas. Lembrando que um texto ele tem que ter o título. O que é o título? É o nome da história. Ele fica na primeira linha, bem no meio. Eu vou escrever o título bem aqui no comecinho da linha? Não. Eu vou escrever bem no meio o nome da história, tá certo? E aí, eu vou começar o texto com um parágrafo. O que é o parágrafo mesmo, tia Domingas? É um espaço. A tia sempre diz pra você, ó, marcar 2 dedinhos. Não precisa botar o ponto, não. Você só marca pra você saber onde é que você vai começar. Aí você vai olhar pra primeira figura. Vocês vão ler o que é que as personagens estão falando pra vocês entenderem a história. Tá bom? Então, aqui, ó, vocês vão ler, olhar para a imagem, vão ver onde é que as personagens estão, tá certo? O que é que está acontecendo aqui? Quem são essas personagens que vocês já conhecem, que a gente já estudou esse gênero, né? Aqui é a Mônica e a mãe dela, né? Aí você vai ver o que é que está acontecendo e vai escrever. Marcou o parágrafo? Inicia com letra maiúscula, aí você pode começar. Um dia, certo dia, um belo dia, aí você vai falar o nome das personagens, onde elas estão, o que elas estão fazendo. Não esqueça que você tem que escrever até o final da linha. Acabou a linha, você vai para o início da outra linha. Ah, tia, eu tenho que deixar parágrafo? Não, ainda não, porque você ainda está aqui, ó, na primeira figura. Falou tudo que está acontecendo aqui, o que você está vendo, o que você está imaginando. Aí você escreve, vai para a figurinha do meio, que é o outro parágrafo. Aí você vem, ó, com 2 dedinhos e marca de novo. E aí escreve, ó, foi então, de repente. Aí veja, ó, olhe para a carinha dos personagens, vê se eles estão assustados, alegres, estão tristes. Aí você vai escrevendo o que os personagens estão sentindo, o que está acontecendo aqui. Terminou de falar tudo dessa figurinha aqui do meio? Marca os 2 parágrafos de novo. Vai para o fim da história, agora você vai finalizar o seu texto. Dizer como é que os personagens estão, o que foi que aconteceu e finalizar a sua história. Não esqueça que tem que colocar o ponto no final de cada parágrafo. Não é no final de cada linha, não. É no final de cada parágrafo, tá bom? E aí finaliza a sua história com um fim bem bonito, dizendo o que você acha que aconteceu, o que os personagens fizeram, tá bom? E uma coisa muito importante, leia
a sua história. Terminou de escrever? Leia o que você escreveu, verifique se você não esqueceu nenhuma letrinha, tá bom? E capricha aí na letra, tenta fazer a letra bem bonita, bem caprichada. Quem já tá craque na letrinha cursiva, ó, pode fazer com a letrinha cursiva que a tia fica muito feliz, tá bom? Então essas são as nossas 2 atividades de hoje. Boa sorte! Coloque aí a cabecinha para criar uma história bem bonita e capricha na letra.